Guni vai ser o nosso mensageiro da palavra hoje, tá? Então, mas também Johanna, por favor. A Johanna, como vocês viram, ela já adiantou o inglês dela e vai continuar aqui nos auxiliando também, por causa especificamente dos americanos que estão aí, tá? E para aqueles que querem também conhecer um pouco mais de inglês, tá certo? Ele vai falar em Xangana e ela vai traduzir em hebraico. Oh, não, português e inglês, por favor. Graças e paz. Boa noite. Grace and peace. Good night. Good evening. Lipelili Vamaqueiro. Eu estava à busca de uma resposta Xangana, aqui. his language. He is from Eu disse Maputo. boa noite, irmãos. Boa noite. Good night. Good evening, Em Moçambique, brothers and sisters. Oh em my goodness. Moçambique nós temos a graça de Deus. In Mozambique, we have God's grace. Para além do português, que é a língua oficial, o inglês como a segunda língua mais falada, temos mais de 33 idiomas. So in Mozambique, we officially speak Portuguese. We also have English, but we have 33 more languages. So this is my native language, Xangana. Então, estava a saudar-vos nessa língua xangana. So I was, greeting you in Xangana. Sorry. É um grande privilégio e uma alegria enorme para mim, para minha família estar aqui. It's a great privilege for me and my family to be here tonight. Estava no plano soberano de Deus que nesta noite nós estaríamos a cultuar aqui. It was God's plan that we would be here tonight. E somos muito gratos pela liderança abrir a porta de não só participarmos do culto, mas também ter essa responsabilidade de comunicar as verdades de Deus com os nossos irmãos. We are very glad that we can have that responsibility from the leadership here to share God's word with you, and this is my mission today. Eu não vou falar muito a respeito do trabalho em Moçambique. I will not talk much about the work in Mozambique. Pastor Carlos em breve estará aqui no Brasil. Pastor Carlos will be here in Brazil very soon. E ele poderá o fazer melhor. And he will be able to do it better. Mas só dizer para a igreja que nós voltamos em dezembro de 2014 para Moçambique. But I want to say to the church that we went back to the Mozambique in 2014. Então nós já chegamos em dezembro e já fomos procurar uma casa em Inhambane para alugar. E tanto que Carlos não nos queria em Maputo. We just got there and went up 500 kilometers to find a house up there to stay there because Pastor Carlos didn't want us in Maputo. E em janeiro nós mudamos para Inhambane, 2015, onde começamos um novo núcleo da Palavra da Vida em Moçambique, a 500 quilômetros de Maputo. In January 2015, we went to Inhambane to start a new heads up from Word of Life up there. So. Junto com a família Almeida, o Diogo e a Andrea, para quem conheceu, eles foram missionários da Palavra da Vida aqui. Together with the family, Diogo e Andrea. Diogo and Andrea. E nós somos a dupla que estamos a servir ao Senhor em Inhambane. So we are the two families that are serving the Lord in Inhambane. E temos hoje 4 famílias em Maputo. O pastor Carlos e o pastor Felipe estão na propriedade agora, com área de treinamento, e o missionário Enéas e o missionário Aurino, junto com uma recém-chegada missionária Jordana, solteira, e elas estão em Maputo. Okay. I'll try to do my best. So, in Maputo, there are 4 families and 1 single lady that just got there. And these 4 families are partnering together to do the work of Word of Life in Maputo, Mozambique's capital. Perdão, Johanna, eu geralmente faço muito tradução e só costumo falar rápido, então me perdoe por isso. Vou prestar atenção de ir com calma. Tudo bem. Trago saudações do pastor Carlos e a mamã Zeza. I bring greetings from Pastor Carlos and Mama Zeza, his wife. Como primeiro missionário moçambicano da Palavra da Vida, Moçambique,
As first missionary of Word of Life Mozambique, I am from Mozambique. Falo isso porque já temos Obed, que voltou agora, depois de 2 anos, está lá para somar como missionário. I say this because we already have Alberto, one that was Obed that was here studying for the last 2 years, but he already is there. E se Deus quiser, Silvio e Jenny, que estão no PV Belém, que os queridos conhecem melhor, estarão a retornar este dezembro para também fazer parte da nossa equipe. And God willing, São moçambicanos. Silvio and Jenny that are Mozambicans also, they are studying in Brazil, in northern Brazil, in Belém, and they will soon be able, at the end of this year, to go back to Mozambique to serve with them. E aliás, louvamos a Deus porque a Karen ganhou uma bolsa para fazer Projeto Marcos e nós vamos com o coração alegre e partido deixar ela lá em Belém, no final deste mês. Karen got a scholarship in that school up there, and she is going there to do his study and go back to Mozambique after her study. Mas eu dizia que como primeiro missionário moçambicano, quero agradecer imensamente a esta igreja. As Mozambican missionary, I want to thank very much this church. Eu sei que foi muito difícil e também alegre a saída do pastor Carlos para Moçambique. I know that was hard, but also happy, the leaving of Pastor Carlos to Mozambique from this church. Difícil porque os irmãos abriram mão deles. Was, alegre porque eles foram para multiplicar no além-mar. It was hard because the brothers and sisters here had to open up or give up his presence here to go to Mozambique and multiply followers of Jesus up there too. Hoje temos pastores, temos igrejas voltando às escrituras por meio da seriedade com que eles levam de vida e bem como do ensino profundo da palavra de Deus, formando equipes, treinando líderes. Nós somos muito gratos a Deus. So we have lots of pastors and new leaders being faithful to the Word of God because they are very serious about the Word of the Lord, and they are doing a great job there, helping the whole country to get to know this Word better. Estamos no Brasil desde o dia 7 de dezembro e, se Deus quiser, retornaremos a Moçambique dia 1º de fevereiro. So we are here since December 7th, and we will go back to Mozambique February 1st. É um tempo de visitarmos as igrejas parceiras e alguns irmãos que têm participado em oração e contribuição para que o Senhor nos use lá no campo. This is a time to share our ministry and go back to some of our partner churches to share what the Lord is doing and thank them because they are investing in us and they're praying for us too. Quando me foi incumbida a tarefa de partilhar a mensagem de Deus com a igreja, when I received that chance to share God's word with the church tonight, me veio versículo da palavra de Deus. One verse of God's word came to me. E eu uso o tema Cumprindo a Missão. And I use this theme, fulfilling the mission. Para poder conversar com os irmãos a respeito do que Deus trabalhou no meu coração com esse texto. To talk to the brothers and sisters, to say what the Lord worked in my heart about this text. Eu entendo que muitas vezes quando se fala de missões, I understand many times when we speak about mission, o que nos vem à mente a priori é a questão de enviar pessoas, é falar do evangelho. When we first think about missions, the first thing that comes to mind is to send people to speak about the gospel. É contribuir para que aqueles que estão no campo sejam sustentados. It's to invest for those that are in the field to be supported. É enviar equipes de pessoas para servirem no campo por um período curto. It's to send short-term little groups to be investing in the field also.
Mas eu gostaria de trazer uma outra visão que complementa isso. I want to bring a new vision that also completes that understanding. Antes de fazer tudo isso, Before doing all this, existe algo a acontecer antes. there are something that needs to be done before, needs to be known before. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, Open up your Bible to 1 Peter 2, capítulo 2, versículo 9. 2:9. 1 Peter Primeira carta 2:9. de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou usar a versão NVI aqui e passo a ler. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Por favor, curve sua cabeça e feche os olhos. Senhor Deus, Let's soberano, Criador dos céus e da terra, Dear aquele que Lord, controla tudo e todos. Nesta noite estamos diante do Senhor. Abrimos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento desta palavra. Não só para percebermos o que a palavra quer nos dizer, mas para vermos as implicações do que esta palavra está a trazer e resultar em aplicações que o Senhor espera das nossas vidas. Clamamos que o Teu Espírito Santo nos incomode a começar o ano da maneira que agrada ao Senhor e a viver para o resto da nossa vida desta maneira. Em Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amen. Não há dúvida de que nós nascemos pecadores. There is no doubt we were born sinners. Não há dúvida de que nós fomos afastados da presença de Deus. There is no doubt that we are far from God's presence. Quando lemos Romanos 3:23, vai nos dizer porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. When we read Romans 3:23, it says that we are all separated from God's Então grace, nós nascemos glory. pecadores por causa da decisão de Adão e Eva. We were born sinners because of the decisions of Adam and Eve, E vivemos no pecado por escolhas próprias nossas. and we live in a sin because of our own choices. Porém Deus, But God, que é gracioso, that is graceful, que é rico nas suas misericórdias, merciful, antes da fundação do mundo, before the foundation of this world, Ele decidiu separar para si um povo, decided to separate for himself a por people meio do seu único Filho, Jesus Cristo, through his only son, Jesus Christ. aquele que desceu do céu e veio para este mundo, The one who left the heavens and came to humilhou-se here. ao ponto de assumir a forma humana, He humbled himself to the point to be a human being, viveu no meio desses pecadores lived among these sinners, e entregou-se. and surrendered himself. Morreu uma morte substituta na cruz do Calvário, Died a substitutive death in the Calvary, com o propósito de efetivar with a purpose to make concrete o plano que o Pai fez antes da fundação do mundo. God's plan that was made before the foundation of this world. Uma coisa que eu quero que saia martelando nossa mente I want something to stay in our mind. é que Deus nos chamou para ser dele antes de fazer a missão. God called us to be His before to do His mission. A missão começa quando eu passo a pertencer a Ele. The mission starts when I start to belong to Him. E só assim
And only eu then terei condição de cumprir a tarefa que Ele me deu para fazer. I will be able to fulfill the task that He has entrusted me. Ao olhar para a carta de Pedro, To look, when we look to Peter's letter, lembrando que ele escreve essa carta para os eleitos de Deus, we have to remember that he is written that for God's elect, como peregrinos e dispersos em vários lugares, those that were pilgrims and dispersed in many places. que ele vai dizer que esses são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. And Peter says that those were elected according to God's pre-understanding. Pela obra santificadora do Espírito, By His sanctifying work through the Spirit, para a obediência a Jesus Cristo. to obey Jesus Christ. E ele vai dizer para esse povo que vivia momentos turbulentos por causa da perseguição, And He will say to these people that were suffering persecution, vai trazer à memória deles quem eles são em Deus. will bring to their minds who they are in Jesus, in God. E ele vai dizer o seguinte: And He will say, vocês são geração eleita. you are chosen race. Vocês são povo. São pessoas que Deus decidiu, escolheu amar. You are a people group that God has chosen to love. Ele decidiu torná-los alvos do seu amor. He has decided to make you goals of His love. Isso não dependeu do que vocês fizeram ou deixaram de fazer, It didn't depend on what you did or didn't do, mas foi decisão dele. but was His decision. E pegando alguns pontos de contato com o Antigo Testamento, And touching bases with the Old Testament, ele decidiu escolher um povo e formar um povo por meio de Abraão. He decided to choose a people through Abraham. O povo de Israel, que sabemos que é Jacó. Israel's people that we know is Jacob's people. Não é porque tinha alguma coisa que era atraente a Deus, It was not because they have something that would be attractive to mas é God, porque Deus decidiu but because separar para si um povo por meio dele. He decided to separate a people through Himself. Isso me remete às palavras do próprio Jesus quando vai falar com os discípulos em João 15, no versículo 16. That brings me to mind Jesus in John 15:16. Não sois vós que me escolheste, It was not you who chose me. eu vos escolhi. I have chosen you. Eu, Jesus, é quem escolhi vocês. I, Jesus, am the one who have chosen you. Assim como Deus escolheu Israel Just as the Lord have chosen Israel para ser um povo separado, to be a separated people, a holy nation. e não foi baseado no que Israel tinha, It was not based on what Israel would have. Deus decidiu nos escolher. God has decided to choose us. Deus chosen decidiu us. fazer da nossa geração a geração eleita. He decided to make us God's race elected Da mesma race. forma que fez isso com aqueles irmãos da igreja de Porto, de vários lugares aqui que a Bíblia vai falar. Do Ponto, da Galácia, Capacedônia. Deus decidiu também escolher-nos, elegeu-nos para ser dele. As He did with this group of people that were dispersed in Bithynia, Cappadocia, different places. Então lembre-se, você é geração eleita. So remember, you are elected race. E este é o primeiro privilégio And this is the first privilege. escolhido por Deus para sermos objeto do seu amor. We are chosen by God to be objects of His love. E ao percebermos isso, And to understand that, deve gerar em nós uma adoração a esse Deus. it must generate in us worship to Como our God. Paulo fez em Efésios, no capítulo 1, quando diz: bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor
Jesus Cristo. As Paul has done in Ephesians chapter 1. Oh my goodness. Now. Quando ele diz, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Blessed Cristo, be our God, Father of Jesus Christ, que nos abençoou which has blessed us com toda sorte de blessed. bênçãos espirituais with all kinds of blessings from nos lugares the celestiais. spiritual realms. Ele, quando realms. continua, ele vai dizer que nos elegeu nele And He em has Cristo. elected us Antes in da Christ fundação do mundo. before the world's foundation. Ele já tinha decidido He already had decided separar um povo para ele. to separate a group of people for Him. E se você faz parte desse povo, And if you are part of this people, isso deve resultar em alegria, em adoração, em louvor a esse Deus que decidiu te dar essa graça. it must result in worship. Worship to this God that decided to give this grace to us. Mas ele não termina aí. But He is not done. Vai yet. mostrar o outro privilégio. There is another privilege. Ele vai dizer que vocês são um sacerdócio real. He will tell us that we are also a royal priesthood. No Antigo Testamento nós tínhamos um sacerdócio temporário e transitório. In the Old Testament, we had a transitory priesthood, E era exclusivo para uma tribo. and it was exclusive for one tribe. Hoje, todo cristão é chamado Now every Christian is called to a that, se tornar sacerdote. to become a priest, Influência espiritual para prover a piedade. an influence to provide, Uma vida piedosa. yes, I know the word, but I forgot. Sorry. So Uma to- vida santa. yeah, to have a holy life, but it's more than that. Hoje nós temos o livre acesso para nos dirigir pessoalmente a Deus. Now we have a free access to direct to God. Antes, só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia adentrar no lugar santo dos santos para apresentar sacrifícios pelos pecados do povo. Before, only a priest could get into God's presence to offer sacrifice for the people. Mas desde que Jesus ofereceu o único sacrifício suficiente, perfeito, completo, But since Jesus offered the one and only sacrifice that was perfect and complete, e como o escritor de Hebreus vai dizer, ele ofereceu esse sacrifício no tabernáculo celestial. as Hebrews will say, he offered this in a celestial tabernacle, Uma vez para sempre. once and for all. E através dele abriu-se um novo caminho. And through him, it was open a new way to Todo God. aquele que crê em Jesus Cristo, And every single one who trusts in Jesus como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, as the perfect Lamb who will take away the sin of the world, tem livre acesso para ir até o Pai, has freedom, free way to go to the Father, para oferecer sacrifícios espirituais. to offer him spiritual sacrifices. Eu estou a falar aqui, ao falar de sacrifícios espirituais, estou a falar de oferecer seu próprio corpo. I'm talking about to offer your own body. Lembra de Romanos 12, versículo 1? Do you remember Romans 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como santo, como sacrifício agradável a quem? A Deus. Porque So- esse é o vosso culto racional. So this is the sacrifice that is required from us. As Romans 12:1, I appeal to you that you offer your own body as sacrifice. Ao ler Filipenses 4, do 10 ao 20, nós estamos livres hoje para oferecer bens, para oferecer recursos em gratidão a essa tamanha salvação que temos em Cristo Jesus. When we read Philippians, we are free to offer our goods, our wealth to God to provide to advance this kingdom. É só olhar o que Hebreus, capítulo 13, versículo 16 vai falar.
Hebrews 13:16. Isso. Hebreus 13:16. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento. Desculpa, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Do not neglect to do good and to share what you have. Eu li o versículo 16. For such sacrifices Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, Do not neglect what you have to share with others. pois de tais sacrifícios Deus se agrada. For these kind of sacrifices God is pleased. Estamos livres para oferecer a Deus sacrifícios de louvor. We are also free to offer God's praises sacrifice. Louvor dos nossos lábios, Praises from our lips. louvor através do nosso corpo, viver e fazer com o corpo aquilo que glorifica a Deus. Praises through our body to do what is good and pleases God with our body. Louvor e adoração com aquilo que o Senhor tem colocado em nossa vida. To praise and to worship Him with whatever He has given us. Porque nós somos o sacerdócio real. Because we are the holy priesthood. Não precisamos de outro intermediário além de Cristo. We don't need anybody to intermediate besides Nós temos the um Lord, acesso livre para Christ. Deus. We have a free access, free way to Him. Como crentes, nós precisamos ganhar maturidade de perceber que Deus nos ouve quando nós falamos com Ele. As Christians, we have to have the maturity to understand that He understands us. He hears us when we speak to Him. Ele não é Deus da liderança da igreja apenas. He is not only the God of the leadership of the church. Ele é Deus de cada um de nós. He is each one of you's God. E decidiu nos tornar esse sacerdócio real. And He decided to turn us into this holy priesthood. O escritor vai dizer que temos um outro privilégio. The writer will say that we have another privilege. Nação santa. Holy nation. Um povo separado. A people that is separated, Que morreu para o mundo e vive para Cristo. that is dead for the world and it's living for Christ. Separados a fim de pertencer a Cristo. We are separated to the purpose to belong to God, to Christ. Quando você vai olhar o Antigo Testamento em Levítico 10:10, When we look to Leviticus 10:10, nós vemos claramente que Deus tinha ordenado a Israel para que ele separasse o impuro do puro, o profano do santo. we see clearly that the Lord had asked Israel to separate the clean of the unclean, the holy from the unholy. E por causa do seu coração duro, Israel não obedeceu a Deus. And because of his hard heart, Israel didn't obey. Pela graça e misericórdia de Deus, By God's grace and mercy, nós temos hoje we have today o poder dado pelo Espírito de Deus the power given us by para the Holy vivermos uma Spirit vida santa. to live a holy life. Porque Cristo nos comprou com o seu sangue precioso. Because the Lord Jesus has bought us with his precious blood, Para que nós saíssemos da nossa vida que não prestava para nada. so that we could leave behind our lives that wouldn't have nothing Para que good. parássemos de obedecer o mundo e a Satanás que imperam. That we would stop to obey Satan and the world that they are in this world. E entender que Deus é um Deus santo. And to understand that the Lord is a God, a holy God. E Ele espera um relacionamento santo com aqueles que pertencem a Ele. And He requires a holy relationship from those that belongs to Him. Santo na nossa maneira de pensar. Holy in our thinking. Sabe, nós os cristãos temos muito hábito de pensar que o que pensamos, como não materializamos, não pecamos. We Christians think that our thoughts are not
sin because we think they are not sin or materialized. So Eu, como homem, olho para uma mulher a desejo, como ninguém sabe, não falei para ninguém, então não preciso confessar. as men, if I look at a woman and I have lust for her and I do not say anything, we think we are not sinning because we didn't do anything. Como irmãos, eu penso mal a respeito do meu irmão. As brother, I think bad about my brother, but I don't do anything, I don't say Como não anything. abri boca para falar, então não preciso confessar. As I didn't open my mouth, it was only my thought, I think Deus I didn't do sonda e anything. conhece os corações. But the Lord is able to see and Deus search your heart. conhece nossos pensamentos. He knows our thoughts. E o nosso pecado, antes dele afetar e ser contra alguma outra pessoa, é em primeiro lugar contra Deus. And our sin, before going against anybody, it's against God. Seja ele em pensamento, If it is in thinking, seja ele em palavras in our words, e ações. in our actions. Tudo aquilo que desagrada a Deus, Everything that is not pleasant to God. nós somos chamados a fugir, a abrir mão disso. We are called to give up, to flee from it. Precisamos lembrar que nós fomos separados do mundo para Deus e não somos separados de Deus. We are separated from the world to God, not separated for ourselves or De Deus nós from já God. nascemos separados. Ele nos reconciliou por meio do seu Filho Jesus Cristo. We were born separated from God, but we were reconciliated through Jesus Para pertencer a Ele, to belong to Him, para viver como Ele quer, to live as He wants. no relacionamento conjugal. In our marriages, As nossas famílias devem ser o espelho da santidade e da glória de Deus para o mundo. our families need to be the mirror of God's holiness to the Ao world. ponto deles perguntarem como é que essa família consegue viver tanto tempo assim. To the point that the others should look at us and have a question. Eles How do passam they por do that? dificuldades, mas você nunca os vê lutando, xingando um ao outro. They go through tribulations, but you don't see them fighting or cursing Porque each eles other. têm a compreensão de que eles são representantes do Deus Santo. They know that they represent the holy God. Porque in here. são uma nação santa, They are a holy nation, separada para Deus. separated to God. Como é que está a nossa internet, How is your internet? nossos celulares? O que está lá? Our cell phones, what is there? Representa a santidade de Deus? Does it represent God's holiness? E quando estamos com colegas do serviço que não são crentes, que lançam piadas que não são boas e nós nos colocamos a rir, representa a santidade de Deus? And as we are dealing with our colleagues every single day, when they make jokes and things that do not glorify God, are we going into that too? Pedro vai falar uma coisa aqui na sua primeira carta, no capítulo 1. Peter says something in the first chapter in this letter, Nos versículos 15 e 16. verse 15. Mas eu vou 16. rapidamente começar do 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Ele vai insistir dizendo, amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre pagãos
de maneira exemplar para que mesmo aqueles que os acusam de praticar o mal observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Queridos, nós fomos chamados por um Deus santo para vivermos a santidade. My dear brothers and sisters, we were called to live in holiness. E essa santidade, em primeiro lugar, é uma santidade imputada por causa de Cristo, que é santo. And this holiness, it comes first because He gave us this. Ele, que é santo, que é perfeito, se fez pecado na cruz por nós. He became sin on the cross that we might become His E son. abriu um caminho pelo qual nós podemos experimentar da identidade dele. And He opened a way that we can experience His identity. Todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador, ele é decretado santo por causa da santidade de Jesus Cristo. Every single one that believes, that trusts in Jesus, is decreed holy because of what Jesus has done. Mas o propósito de Deus é que a minha posição em Cristo, cada dia a minha prática se torne cada vez mais perto da minha posição em Cristo Jesus. But God's purpose is that my practice every single day becomes more like my position in Him. Por isso que Ele me deu a sua palavra para cada dia me lapidar. That's why He gave us His word Me dar orientações de como eu devo viver hoje. to shape us and to give us orientations as we have to do today, as we have to live today. O último privilégio que Pedro fala And the last privilege that Peter says é que vocês são povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. that we are a people of His own. Quando nós éramos ímpios, When we were bad guys, nós pertencíamos a Satanás we belong to Satan e ao mundo. and to the world. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Paul will say that in Romans chapter 6. Efésios that- 2, Oh. versículo 1. Ephesians 2, that you were dead in your sins. E vai mostrar que foi a misericórdia e a graça de Deus que nos libertou da nossa maneira vazia de viver. And he will show that it was God's grace who has freed us from our futile No lifestyle. mesmo capítulo, no versículo 8, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. In the same chapter, verse 8, he will say that by God's grace you E are isso saved. não vem de vós, And this doesn't come from you. é dom de Deus. It's God's gift. Da mesma forma que Deus queria que Israel fosse um povo exclusivo, que pertencesse só a Ele, In the same way that the Lord wanted Israel to be an exclusive people group that would belong to Him, Deus decidiu formar um povo exclusivo para Ele entre gentios e israelitas. He decided to form a new group of people that is a mix of Gentiles and Jewish people. Nós não pertencemos mais um pouco a Satanás e um pouco a Deus. We do not belong to a little bit to Satan, a little bit to God. Fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino da luz. We were taken from the darkness and brought to the light. E muitas vezes nós não entendemos a diferença disso. And many times we do not understand this difference. No império, nós temos um imperador que usa vários reis para governar. In the darkness, we have an emperor that uses many kingdoms to reign. No reino, nós só temos um rei. In the kingdom, we only have one king. Jesus nos tirou do império das trevas Jesus has brought us from the darkness emperor, e nos trouxe para o reino da luz. and he brought us to the light of the kingdom. E a minha His pergunta nesta noite é: a quem você pertence? And my question tonight is, to whom you belong? Quem é o boss da sua vida? Who is the big boss in your life?
Quem é que manda? Who is leading you? É você? Is your É o mundo? own É thinking? Satanás? It's Satan? Ou Is é the Deus? world? Or God? Em Moçambique, tem profissionais que assinam contrato de exclusividade. In Mozambique, there are some professionals that would sign a contract that they are exclusive. Eles nunca devem aparecer em alguma outra empresa falando do que eles fazem. Só falam e representam aquela empresa. They cannot go to another company to represent that company. They only represent one company. Seja na escola, If it's in the school, seja na faculdade, in a college, seja na família, in a family, na comunidade onde nós vivemos, in the community we live in, nós pertencemos a Deus. we belong to God. E a nossa maneira de viver And our way of life deve demonstrar isso. needs to be revealing this. 4 privilégios. 4 privileges. Para que finalidade? To what? So what? Eu apreciei a moeda de R$1 I have seen the real coin, e percebi que a moeda de R$1 tem um lado que é cara, a outra é coroa. and I have seen there is heads and tails. Qual é a parte mais importante da moeda? A cara ou coroa? Which one is more important, head or tail? Qual é a parte mais importante? Quais estão a dizer coroa? Quais é que dizem cara? Quais estão em dúvida? Which one? Ninguém vai te aceitar vender alguma coisa se você aparecer com a moeda com uma face só. Nobody will sell you anything if you appear there with only a half of the coin. A sua missão é completa quando você é isso que a Bíblia declara que você é. Your mission is complete only when you are what the Bible say you are, Mas vai além disso. but goes beyond that. Ele te chama para fazer a razão pelo qual você ainda existe nessa terra. So goes beyond to something that you still have to do in this world. E ele in vai this dizer, earth. para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a luz. To announce the excellences from that one that brought you from the darkness to the light. Você é tudo isso para uma tarefa. You are all this for privilege for one task. Abrir sua boca e falar das grandezas daquele que te tirou das trevas e te levou para a luz. To open up your mouth and speak about the one who brought you from darkness to light. Proclamar o evangelho. To proclaim the gospel. Porque Jesus Good ainda news. tem ovelhas. Because the Lord still have some sheep. E ainda não estão no aprisco. They are not here yet. Eles precisam ouvir a voz. They need to hear His voice. Precisam ouvir a verdade do evangelho. They need to hear the gospel's truth. Para então fazerem parte desse aprisco. So then they will become part of this. Ele decidiu dar a Church. nós, os humanos, esse privilégio e não aos anjos. He decided to give us, the human beings, this privilege, not to the angels. Nós que antes não éramos povo. We before were not people. His Como vai people. falar no versículo a seguir. As we will see in the next verse. Antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Tem mais pessoas que precisam receber a misericórdia de Deus por meio do anúncio do evangelho que eu e você temos que fazer. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. That's Precisamos all. parar de nos acomodar We need to stop to be e accommodated. começar a falar de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta. We need to start to speak about Jesus Temos to que the people parar de around us. simplesmente olhar para o que eles estão a viver e lamentar. We need to stop to look at them and just lament for their lives. Porque nós temos uma mensagem poderosa. Because we have a
powerful message. Não em nós mesmos, Not in ourselves, mas no poder daquele que nos deu essa mensagem. but in His power who E você has só given us this precisa abrir message. sua boca We need to open up our mouth e deixar essa verdade sair. and let this truth to get out. E o Espírito de Deus vai fazer o que Ele quer com essa verdade. God's Spirit will do whatever He wants with this truth. A pergunta é, a quem você pertence? Já confiou sua vida a esse Deus que decidiu The, dar seu único filho por você? the question is, to whom you belong? Do you belong to that God who gave His Son for you? Se você já creu, já pertence a Deus, você tem levado sua vida considerando que você foi separado? Do you belong to Him? If already you belong to Him, you have lived your life in a way that pleases Him, that considers that you are separate from darkness to light. E nesta noite você pode confessar diante do Senhor. And tonight you can confess to the Lord, Colocar seus pecados diante dele. to open up your sins before Him, Porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar do pecado. because He is faithful and just to purify you from the E sin. viver para a glória dele. And you can start living for His Porque glory. dele, por ele e para ele são todas as coisas. Because for Him, through Him, and from Him are everything. A ele seja a glória. To Him be the glory. Você lembra que esse versículo vem antes do 12:1? Do you remember that this verse comes before Romans 12:1? Se por ele, para ele são todas as coisas, então o meu corpo será para ele. If for Him it's all things, so my body it's for Him. E por fim, viva intensamente para a razão pelo qual você ainda está nesse mundo. Anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. And to conclude, live for Him who brought you from darkness to light. Quero te lembrar, Deus nos chama para ser dele antes de fazermos a missão. E só assim cumpriremos a missão. Feche seus olhos. Soberano Deus, Let's muito pray. obrigado pela fidelidade da tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor, por ter decidido nos tornar alvos do seu amor. Obrigado porque temos a liberdade de ouvir essas verdades num ambiente público. Mas acima de tudo, queremos clamar ao Senhor para que nos dê a santa insatisfação da vida que temos vivido. Buscarmos irmos além, lembrando que o Senhor nos chamou para sermos povo exclusivo do Senhor. Porque foi o Senhor que nos separou e nos tornou nação santa. Porque foi o Senhor que nos tornou sacerdotes reais. Porque foi o Senhor que nos escolheu para sermos alto-falantes, para sermos o brilho da sua glória nesta terra. Clamamos que este 2020 e o resto das nossas vidas possamos nos dispor a viver desta maneira. Em Cristo Jesus. Amém.